você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu pedi para o pessoal não colocar no telão, porque nós queremos que você abra a sua Bíblia, amém? Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia de papel aí, né, uma Bíblia como essa, você tem no seu celular? Baixa um aplicativo aí, ó, Holy Bible. Baixa o aplicativo da sua Bíblia. Quem está sem Bíblia, nós podemos ir atrás de uma Bíblia agora para você. Tem os diáconos aqui, nós vamos atrás de uma Bíblia para você. É só erguer a sua mão, mas não fique sem ler a Bíblia. Vamos abrir ela no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aleluia. Lá no versículo 46, tem algo que eu quero compartilhar com vocês. Algo que faz parte da nossa realidade como igreja, como pessoa. Não tem, eu acredito, ninguém aqui que vai ficar alheio ao que eu vou comentar aqui ou pregar nessa noite. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você ainda está alheio a tudo que está acontecendo. Talvez a sua alma está inquieta. Eu não sei como que você está aí sentado, com alguma ansiedade talvez. Eu quero dizer para você, agora é o nosso momento de ouvir a palavra de Deus. É o nosso momento de comer do verdadeiro pão. E Deus tem um pão verdadeiro para você hoje. Com seus olhos fechados, fale com o Pai, fale com o Deus Pai. Pai, essa noite estão aqui homens, mulheres, crianças, pessoas que saíram de suas casas, ó Deus, com fome e com sede da Tua palavra. Nós todos aqui, Senhor, sem exceção, somos dependentes da sua graça. Somos dependentes, Senhor, do seu favor. Somos mendigos, ó Deus, de certa forma espirituais, porque temos tanta fome e tanta sede por Ti. Nós pedimos, Senhor, vem saciar essa noite a sede que está na nossa alma pela Tua verdade, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que é derramado em nosso meio. E tenha liberdade, Espírito Santo. Eu te dou toda a liberdade. Nós te damos toda a liberdade. Nós te entronizamos, porque reconhecemos que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Eu já posso perceber a presença do Espírito Santo aqui. Você consegue perceber Ele aqui? Ele está entre nós. E Ele trouxe você essa noite por causa da palavra dEle, da palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus é que vive o homem. Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 46, vai narrar a história de um cego chamado Bartimeu. E diz assim no versículo 46: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou
Pois Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Amém? Glória a Deus! Que história! Hoje nós vamos falar a história de Bartimeu. Mas a história de Bartimeu é só um pano de fundo para uma mensagem que quer chegar no nosso coração. A mensagem e o tema dessa noite é as janelas de oportunidade. Porque Bartimeu, ele acordou como sempre estava todos os dias acordando com a mesma situação: cego. Esse homem tinha uma rotina, irmãos, imutável. Acordava e ia para a beira do caminho para mendigar. Porque um cego trabalhar, para eles ali era muito difícil. Então o que ele ia fazer? Ele ia viver o destino e o propósito que ele achava que era correto. Ele foi viver aquilo que só cabia a ele fazer naquele momento. Vou mendigar para pelo menos comprar alguma coisa para comer. Quem sabe nesse caminho, passe pessoas que se movam com o coração de uma forma generosa e me abençoe. Dê uma esmola. A Bíblia é clara em dizer que aquele homem era um mendigo. Aquele cego mendigava na beira do caminho. É interessante que esse Bartimeu, ele não tinha perspectiva de mudança, irmão. Ele não tinha perspectiva, vou voltar a enxergar. Eu vou ver um dia. Não havia medicina, não havia condições para que ele voltasse a enxergar. Então, olha a realidade desse homem, uma rotina imutável, sem perspectiva de mudança, ocupando o mesmo espaço todos os dias, uma existência marcada pela estagnação. Difícil isso, mas era a realidade. E algumas realidades nossas também são assim. Às vezes estamos vivendo situações que nós entendemos assim: isso jamais vai mudar. Isso aqui não tem perspectiva de mudança. Essa situação na minha vida, na minha história, não tenho o que fazer. Não existem recursos que eu possa ter para resolver o meu problema. Mas nós lemos aqui que Jesus entrou na cidade de Jericó. E ao sair da cidade, junto com uma grande multidão e os seus discípulos, quando ele sai da cidade, ele passa justamente pelo caminho aonde aquele cego Bartimeu estava. E aqui nesse caminho, algo diferente acontece. Jesus Cristo passava por ali. E ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu falar de Jesus. Jesus é um homem notável, irmãos. Jesus é um homem diferenciado. E ele entrou na cidade. E as histórias que se rolava ali no meio deles, das pessoas no caminho, nas pessoas que talvez eram seus vizinhos, nas pessoas que vinham dar esmola, que ele ouvia aquele cochicho, era: aquele homem expulsa demônios, aquele homem faz aleijado andar,
Ele faz mortos ressuscitar. Aquele homem é o Filho de Deus. É tão interessante que ele sabia, ele entendia no seu espírito, aquele homem não é um homem comum. E Bartimeu, diante dessa situação e dessa circunstância, ele percebe uma oportunidade. E ele começa a clamar, em alta voz, irmãos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconhecendo que Jesus é da descendência de Davi, o Messias enviado. Mas você pode dizer assim: mas por que ele gritava tanto? Eu quero que você grave isso no seu coração. As vozes da multidão, porque quando ele clamou, é porque ele ouviu multidão vindo em sua direção. Ele sabia, no meio dessa multidão está um homem da qual eu preciso chegar perto. Eu preciso encostar nele, eu preciso falar com ele, eu preciso ser notado. Mas eu não sei para onde ir, eu não consigo ir, eu não vejo. Mas ele grita, porque as vozes da multidão eram altas. Então ele precisava gritar para que a voz dele sobressaísse sobre a voz da multidão. Você precisa, meu irmão, em uma situação em que você vê uma janela de oportunidade, clamar mais alto, com mais intensidade, para ser ouvido. Você precisa ser notado. E aquele homem gritou. Aquele homem não falou baixinho, irmãos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Ele rompeu o silêncio. Talvez se houvesse algum silêncio, né? Mas ele rompeu com todas as outras vozes. O grito dele incomodava tanto que as pessoas falavam: ceguinho, cala a boca. Ceguinho, para de falar. Para, você está incomodando. Chega. Ele não fez isso de uma forma contida ou respeitosa. Ele estava sobrepondo o barulho da multidão. Ele estava determinado, ele estava causando uma disrupção da sociedade ali, do ambiente dele, incomodando o seu entorno social. Sabe por quê? Porque quando você começa a agir em fé, você incomoda tudo que está ao seu redor. Você atrapalha o comum. Você atrapalha a realidade que está sendo passada ali. Quando você sai do comum e entra no incomum, você rompe. E é interessante que quando nós rompemos, nós estamos indo contra o que todo mundo pensa. O que todo mundo determina para nós: olha, você é um mendigo, cego e deve ficar sentado calado. Mas ele estava disposto a romper. Ele estava disposto a alcançar o objetivo dele. Irmãos, janela de oportunidade. Talvez esse homem nunca mais, ele sabia disso, nunca mais Jesus vai passar por aqui. Ou é agora ou nunca. Ou é agora ou nunca. Bartimeu representa alguém aqui com uma paixão intensa por Jesus, que o seu fervor espiritual, quando manifestado, causa incômodo ao seu redor. A nossa sociedade, ela busca e valoriza uma manutenção da normalidade, né? Esse culto aqui, se sair do comum, para que isso? Para que dar um glória a Deus desse? Para que clamar desse jeito? Tá tudo bem, Deus não é surdo não, Ele ouve. As pessoas querem nos colocar numa caixinha, num lugarzinho de... faz assim, não muda não.
muda não. Fica do seu jeito. Continua vivendo sua vida. Continua cego. Continua sem tocar no mestre. Essa estabilidade e equilíbrio, irmãos. A gente diz aqui que é uma espiritualidade controlada e morna. São pessoas que têm aversão ao imprevisível. Não, saiu do normal, as pessoas elas rotulam. Não é de Deus não aquilo ali. Porque é desconhecido, é imprevisível, sai da nossa linha de segurança. Então nós não queremos romper. Eu quero dizer para você que um Bartimeu deixará inquietado esse tipo de gente. Pois a paixão genuína por Cristo, ela denuncia o esfriamento do outro. Quando você é fervoroso no Senhor, você está denunciando que a outra pessoa é fria. Por isso esse levante, porque ele está... Se ele passar do limite aqui, vai me denunciar, eu quero ficar quieto aqui. Está tudo bem, está dentro da normalidade. Então eu quero dizer aqui para vocês, passa o slide aqui por favor. Esteja pronto para discernir que quando você se movimenta no Espírito, você vai enfrentar uma resistência implacável. Quando você quer se aproximar de Jesus, você vai enfrentar uma resistência implacável. Olha só o versículo 48. Depois dele clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritando escandalosamente. Falavam assim, e muitos o repreendiam, para que se calasse. Então esteja pronto, quando você for alcançar aquilo que o Senhor deseja para você. Quando você arder em chama por Jesus, esteja pronto para enfrentar uma resistência implacável. Pessoas se levantando para falar, cala a boca, para, chega, você está incomodando todo mundo, para com isso. Porque as pessoas querem sufocar o extraordinário. Mas a nossa sede por Jesus deve ser mais profunda que a oposição que nós enfrentamos. Olha só o que acontece, ele enfrenta uma oposição e o texto diz, mas ele clamava ainda mais. Sabe qual é a resposta quando enfrentamos oposição? Clamamos ainda mais. Nós não vamos nos silenciar, nós não vamos parar ou voltar atrás. Nós vamos clamar ainda mais. Aleluia. Ainda mais. Segundo ponto. Não se deixe silenciar. Porque as tentativas serão grandes de silenciar você. Cala a boca, ô mudinho. Eu sou ceguinho. Ceguinho, cala a boca. Você está incomodando todo mundo. Grite ainda mais. A igreja, irmãos, historicamente, observe a igreja. Eram colocados como postes. Cristãos eram colocados, pendurados em postes de madeira e hasteavam fogo para iluminar a cidade. Eram lançados aos leões para serem devorados. Ela recuou a igreja? Não, ela crescia ainda mais. Ela pregava ainda mais. Ela orava ainda mais. Ela louvava ainda mais. Quando estão tentando nos silenciar, a nossa postura deve ser como de Bartimeu. Ainda mais eu clamo,
porque as tentativas de nos silenciar são muitas. É melhor vocês quietinhos. Eu te dou um prêmiozinho aqui para você ficar quietinho. Deixa eu molhar o seu bolso para você não tirar, sabe, a minha fonte de renda. Não, o evangelho, ele destrói tudo. Ele é como um rio que vem invadindo. Ele passa, ele não perdoa nada, irmãos. Ele vai destruindo. Pode ser pobre, pode ser rico, quando o rio sobe, o que estiver na frente do rio vai ser alcançado. Ele cresce em intensidade. E olha só, outro ponto. Você precisa identificar o momento irrepetível. Bartimeu entendeu. Quem está passando nesse caminho que eu fico todos os dias tem poder para transformar minha realidade, mas é hoje, não tem outro dia, não tem outra hora. Se eu perder essa janela de oportunidade, eu não tenho outra. O que eu faço diante de uma oportunidade que está passando diante de mim, ainda que eu não estou vendo, mas eu estou decidido a gritar até ser visto. Ele vê, eu não preciso ver, Ele me vê, Ele me ouve. E Bartimeu, ele entendeu, esse momento é irrepetível, não vai acontecer mais nunca na minha história. Eu preciso romper com toda a multidão, com toda a oposição, com toda a tentativa de me silenciar. Eu preciso ir. Eu preciso superar até os meus limites. Talvez eu nunca enchi tanto os meus pulmões, mas eu vou encher agora. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem clamado? Ou você está perdendo as janelas de oportunidade que Deus tem dado a você? Até quando você vai perder as janelas de oportunidade? Nós vamos chegar lá. Porque no momento irrepetível, no verso 49, Bartimeu para Jesus. O seu clamor essa noite pode parar Jesus. Uau! Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, ceguinho, levanta, ele está te chamando. Você tem que estar tão decidido, irmãos, porque as pessoas que há 2 minutos atrás estavam falando cala a boca, agora tem que dizer para você: ele está te chamando. Você vai ter que ir lá diante dele, ele vai ter que reconhecer, é um mestre que está chamando agora. 2 minutos atrás, a realidade era outra. Mas agora, diante de uma palavra do mestre, pode vir, pode chamar ele. E aí? Ele de um salto, ele diz a palavra, de um salto. Ele deixou a capa, deixou tudo e foi. Me leva até ele. E ele é curado imediatamente. Imediatamente. Bartimeu sabia que aquele momento era irrepetível, uma janela de oportunidade única, e que ele não poderia deixar de escapar. Eu quero trazer para vocês, talvez você está ouvindo aqui, janela de oportunidade, mas deixa eu dizer, a janela de oportunidade são as janelas de Kairós de Deus.
Pode passar o slide. Como assim uma janela de Kairós? Kairós é o tempo de Deus. Diferente do Cronos, que é o nosso tempo. Nosso tempo é o Cronos. Minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Esse aí é o Cronos. Mas o tempo de Deus não é esse. O tempo de Deus é chamado Kairós. Grava isso. O Kairós de Deus, irmãos, ele tem duas características. Ela é temporária. Ela tem uma característica temporária. Ele é por um momento. E também ela é finita. Ela termina. Ela não está aí à disposição para você há uma eternidade. São janelas que Deus abre. E se você observar, tiver discernimento, você vai entender, o Espírito Santo está me dando uma janela de oportunidade agora. Eu tenho que entrar nela. Eu tenho que agarrar nessa janela. Diz assim, são momentos privilegiados, oferecidos pelo Espírito Santo, para nos guiar em direção ao propósito. Mas elas não são permanentes. E a sua abertura é temporária e finita. E só com discernimento espiritual entenderemos que são momentos privilegiados mesmo. Então eu quero que você tome cuidado com duas coisas. Primeiro, cuidado com a procrastinação. Você procrastina as coisas? Deixa para amanhã. Amanhã acabou. Eu não vou jejuar hoje, amanhã eu jejuo. Talvez não terá amanhã. Eu não vou orar hoje. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa hoje. Kairós de Deus é um tempo finito, temporário. Eu quero dizer para você, cuidado com a procrastinação. Sabe esse pensamento de achar assim, mais tarde eu faço isso, porque haverá outra oportunidade. Talvez você está até hoje esperando a outra oportunidade que você perdeu há muitos anos, porque você deixou passar a sua janela de Kairós. Todos nós já perdemos oportunidades aqui, irmãos. É ou não é? Você fala, meu Deus, perdi a oportunidade. Às vezes a gente perde a oportunidade de ficar quieto. Né? Perdi a oportunidade de ficar quietinho. Eu ia sair de sábio ali na conversa. Falei mais do que devia. Mas todos nós estamos sujeitos a isso, a perder oportunidades. Por isso precisamos pedir discernimento espiritual, para identificar as janelas de oportunidade que Deus está dando para nós. Outra coisa, às vezes nós podemos estar ignorando o poder transformador de estar no lugar certo, no tempo certo. Talvez você está aí reclamando da empresa onde você está hoje, e o Senhor falou assim, ele não está entendendo a janela de oportunidade que eu estou dando para ele. Ele não entendeu. Entenda, é um tempo. Aproveite esse tempo. Deus tem um propósito nesse tempo. Não ignore o poder transformador de estar no lugar certo, no tempo certo. Outra coisa que eu quero trazer para vocês: aumente a sua sensibilidade. E eu quero trazer um vídeo para vocês de algo que mexeu comigo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero que todos consigam ver. Você já se imaginou sair bêbado de um boteco, tropeçando de chinelo, e do nada acabar participando de uma corrida de 8 km e ainda ganhar medalha? Parece mentira? Então se prepara, porque isso aconteceu com o Isaac, e essa história é real. Minutos antes da largada, lá em Garrafão do Norte, no Pará, o Isaac estava tomando umas num bar perto da praça. Ele saiu cambaleando, viu a multidão reunida para a corrida e decidiu correr também. Do nada, de chinelo no pé e álcool no sangue, ele deu um pique no começo e manteve o ritmo
ritmo por 8 quilômetros, sem treino, sem equipamento, só na coragem e na cachaça. No fim, cruzou a linha de chegada com medalha no peito e mais. Passou na frente de muita gente preparada. O vídeo viralizou e mudou a vida dele. Hoje, Isaac tem quase 40 mil seguidores. Tá recebendo roupas, tênis e até treinos acompanhados. E o mais importante, ele decidiu mudar de vida. Quero sair da cachaça, arrumar um emprego, ter família e amigos que me ajudem, disse ele. E completou, a corrida somou. É coisa de Deus. Vai, Isaac. Comenta aí o que você achou da história do Isaac, porque pra ele essa corrida é só o começo. Já tinha ouvido essa história do Isaac? Quem aqui já tinha ouvido? Viralizou, passou no jornal, passou em muita reportagem. Isaac tem 31 anos, esse rapaz. Estava bêbado, encharcado, irmão. Ele estava encharcado, Isaac. Uma vida destruída. E ele viu uma galera pronto para entrar na maratona e ele vai no meio de todo mundo. Ele entra lá. E na hora que dá a largada, ele sai disparado, Isaac. Ele sai, ele corre, irmão. E ele corre de chinelinha, havaianas. E ele completa a corrida. Eu fui pesquisar, ele não chegou em primeiro não, mas ele chegou no final da corrida. Só que você não sabe quem chegou em primeiro nessa corrida, mas você sabe quem é Isaac. É ou não é? E sabe qual que é a janela de oportunidade que ele viu? Ele percebeu que pessoas começaram a compartilhar a história dele e fortalecer ele. Isaac, por que você não corre? Por que a gente não te treina? Por que, Isaac, eu vou te ajudar. Eu vou te dar roupa, eu vou te dar treino. É uma janela de oportunidade, eu vou agarrar. Ele fala assim, ó, eu estou precisando de família, eu estou precisando sair dessa bebida. Isaac não tinha perspectiva de vida, mas uma janela de oportunidade se abriu para ele, e ele agarrou, e ele fala no final, foi de Deus para mim. Do jeitinho dele, ele entendeu, é de Deus. As janelas de oportunidade. Eu agarrei as minhas janelas de oportunidade, estou indo em direção ao propósito que Deus determinou para mim. Irmãos, eu não tenho 40 mil seguidores. Olha só, esse vídeo, essa corrida foi dia 27 de julho desse ano. Esse vídeo eu não sei de que tempo que é, mas nesse período aí eu já estava com mais de 40 mil seguidores. E ele entendeu, opa, é agora o momento de eu sair dessa situação. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei, o louvor pode subir aqui. Eu não sei as janelas de oportunidade que você está perdendo. Está na hora de você clamar. Está na hora de você pedir. Está na hora de você buscar. Vem, Senhor, ao meu socorro.